Bom dia, graça e paz a todos os amados irmãos que estão nos acompanhando nesta jornada aí que empreendemos uma busca de intimidade com Deus a cada manhã. E este é o nosso terceiro dia desta caminhada de tempo de valor com Deus. E para o dia de hoje nós vamos abordar o tema Nova Criatura. Uma palavra que o Senhor nos ensina e que nos concede pelas suas sagradas escrituras, aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, onde o apóstolo Paulo nos traz a seguinte mensagem: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Este é o processo pelo qual nós empreendemos para buscar a cada dia descobrir e conhecer não somente a Deus, mas a nossa nova natureza em Cristo, a nossa nova vida em Deus, aquilo que o Senhor Deus vai fazendo através da nossa vida quando nós nos achegamos a Ele. E aqui nós temos duas figuras para que nos ilustre bem essa mensagem, esse contexto da velha natureza com a nova vida, ou com a nova natureza que o Senhor tem para cada um de nós. Temos aqui uma figura de uma lagarta, simbolizando aqui uma nova velha natureza, e uma borboleta, a nova natureza, a nova vida em Cristo. E aí nós podemos pegar as características desses dois animaizinhos aqui, dessas duas figuras, e vemos aqui que o comportamento com que cada um deles tem em si mesmo, cada um tem uma característica própria. Uma lagarta que tem ali um comportamento rastejante, tem uma vida bem rasa, só vive no baixo, tem ali todo um comportamento bem distinto. Já uma borboleta, um inseto livre, que tem toda uma liberdade, que voa, que tem uma visão alta, tem uma visão ampla. Isso falando somente das figuras desses animaizinhos. Mas nós queremos agora abordar no sentido de um contexto para o nosso entendimento da nova vida com Cristo, da nova vida em Deus, para sabermos como isso se aplica a nós. E aqui está então um contexto para nós meditarmos nesta palavra. Estar em Cristo. O que seria estar em Cristo? Dentro da proposta que Deus vem fazer para transformar as nossas vidas. Estar em Cristo, uma posição espiritual, uma posição elevada, uma posição alta, uma posição daquele que enxerga mais longe, daquele que consegue contemplar todas as coisas, E refletindo também uma mudança de comportamento. Aquele que está em Cristo já não pratica mais as coisas velhas, ou seja, ele já não tem um comportamento velho, antigo, com aquelas práticas que desagradam a Deus, com aquelas práticas que não trazem nada que acrescente de bom para a vida dele. Então, mudança de comportamento é uma das características daquele que está em Cristo. Uma nova criatura ou seja, uma pessoa nova, conduta nova, ou seja, pessoa que tem uma postura diferente, uma postura que nós poderíamos dizer, uma postura adequada, uma postura sábia, uma postura inteligente, uma postura tranquila e serena, e assim então nós vamos poder definir que nesta postura nós encontramos aqui então aquilo que o Senhor Jesus fala, o novo nascimento, que aquele que beber da água que ele der, este sim, então experimentará uma nova vida, um novo nascimento, ou seja, uma pessoa que tem uma nova vida. E aqui nós vamos ver do outro lado, nós vemos então a proposta do homem que tem a velha natureza. Coisas velhas já ficaram para trás, as coisas velhas já passaram, ou seja, aquilo que já não traz, não acrescenta mais, aquilo que já nós andávamos no passado e que hoje já não nos compete mais, já não serve, já não está mais adequado para com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente vive hoje. E aí então nós vemos aqui que
coisas velhas, antigos ambientes, antigas amizades, antigas práticas, antigos pensamentos, ou seja, coisas que não combinam com uma nova natureza. E aqui então você já pode até fazer uma percepção que, parece, mas está invertido, né? Porque está ali velha natureza, nova natureza, mas aqui fala de coisas velhas e aqui fala de, né, estar em Cristo. Justamente isso é um trocadilho para que nós possamos aqui entender que uma coisa não combina com a outra, ou seja, não combina uma pessoa estar em Cristo e ter uma velha natureza. Não, assim como também não combina uma pessoa ter coisas velhas, ou seja, práticas antigas, vivendo nas mesmas maneiras e ambientes que vivia e dizer que tem uma nova natureza. Ou seja, então esses dois aqui, na verdade, se fizesse só o inverso aqui para descrever a característica de cada um. É por isso que nós, quando olharmos para uma pessoa, nós podemos olhar para ela e se o comportamento dela, se a natureza dela não reflete ela estar naquela posição. Ou seja, se ela está em Cristo, logo ela pode se assemelhar então à nova natureza. Aquele processo, né, que seria da natureza, a metamorfose, né, aquele processo já se aplicou na vida dela. Portanto, se ela ainda reflete essa nova natureza, ela ainda está num processo de um processo de não refletir ainda a nova natureza da qual Deus já tem colocado dentro dela. E isso tudo passa por um processo de transformação. Tá? Um processo de transformação quer dizer que é etapas, quer dizer que há períodos, momentos, ações que vão sendo promovidas e correspondidas por aquela vida, por aquela pessoa. Então esse processo, ele é uma sequência de ações que vão levar uma pessoa de uma natureza velha para uma nova natureza. Tá? E isso também começa a refletir nas suas próprias vontades, nos seus próprios pensamentos e maneiras de se relacionar. Há um desejo de santidade, há interesse, há busca, há uma preocupação em eu quero ser santo, eu busco aprender a ser santo, a viver em santidade. Então, os hábitos e os costumes, né, a maneira dela vai também refletindo. Há um desejo, quer dizer, há uma manifestação na própria busca dela, no próprio interesse dela de já querer refletir a velha natureza, a nova natureza. E assim nós podemos então concluir que nesse processo que aparentemente simples, e é simples quando o próprio homem começa a deixar com que Deus processe isso numa maneira espontânea e natural, isso vai acontecendo e vai fazendo com que cada dia esta pessoa se assemelhe mais ainda à pessoa de Cristo. E nós temos ainda um mestre, nós temos um ajudador, que era pelo qual o Senhor Jesus nos disse: eu enviarei o Consolador e ele vos instruirá em todo o caminho. E este é o Espírito Santo, que nos leva a entender esse processo e a aceitar esse processo, para que esta criatura possa romper com as carapaças, né, com toda aquela moldura antiga, para uma nova criatura livre, né, uma criatura que tem já agora uma visão muito maior, mais ampla para todas as coisas. E assim então nós podemos ver a nova criatura já vivendo tudo novo em Cristo Jesus. Por isso nós queremos poder compartilhar com você nesta manhã e dizendo: vamos buscar com que esse desejo comece a se materializar na nossa vida, no nosso íntimo, que nós possamos a cada dia desejar, querer ser parecido com Deus, e assim, pedindo ao Espírito Santo, nós vamos discernindo que são coisas velhas, o que você olha na sua vida, o que você olha no seu ambiente, que lhe mostra, né, que lhe parece coisas velhas e que já não serve mais, não tem utilidade, já não é mais compatível com a vida com que você está proposto a viver agora. E assim,
eu quero viver esta vida em santidade, então eu vou passar a a compor no ambiente do meu viver, da minha ambiência, do meu relacionamento, uma vida em santidade, uma vida que se assemelhe à nova vida que Deus tem para mim. E assim, quando não há mais, vamos dizer, forças em mim, quando não há capacidade em mim para responder a estas pedidas, a essa busca com que Deus requer de mim, então eu recorro ao Espírito Santo, pedindo a Ele, pela minha petição, pela oração que nós colocamos hoje nesse dia, Espírito Santo, nos dê força para alcançar a nova vida que o Senhor tem preparado para mim. Porque muitas das vezes pode chegar em uma determinada altura do processo em que isso venha me provocar muitas lutas, muitas dores, para que haja essa transformação, para que esse processo possa completar-se na mudança da nova natureza. Por isso eu rogo ao Espírito Santo para que eu possa alcançar esta nova vida em Cristo Jesus. Amém? E assim nós então concluímos o nosso terceiro passo dessa jornada de 40 dias numa caminhada de tempo de valor com Deus. E assim nós vamos aprendendo e permitindo que Deus processe toda essa transformação na minha e na sua vida. É o que eu desejo, o pastor Valdeci, com toda a graça e de todo o coração, que você seja uma pessoa cada dia mais transformada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e que você reflita esta nova natureza em Cristo Jesus. Um abraço e até a próxima aula.